concurseiros, olá internautas de todo o Brasil. Estamos de volta aí no nosso cantinho de informática para passar para vocês as melhores dicas para concurso, os macetes, comentar questões, falar das novidades na área de concurso público e motivar, viu? Você concurseiro, você guerreiro, você guerreira. Bom, nosso encontro de hoje, nós vamos discutir umas questões do concurso do CNJ que foi aplicado este ano de 2013. Este concurso ele foi elaborado pela UCESP, lá de Brasília, e trouxe uma prova de informática com muitas novidades. Alguns alunos mandaram sugestões, questões, e eu selecionei uma para você, uma questão falando do Office 2010. Então, concurso do CNJ, aplicado este ano, 2013, a primeira questão que eu vou discutir com você é esta aqui. No PowerPoint 2010, a ferramenta pincel de animação permite copiar efeitos de animação de um objeto para outro, de forma semelhante à cópia de formatação de texto, realizada com a ferramenta pincel de formatação. Normalmente, em provas do CESP, você precisa julgar o item como certo ou o item como errado. Essa questão, ela fala do PowerPoint. Não é nem tão comum cair PowerPoint em concurso, mas concursos nacionais, concursos federais, normalmente o CESP, a FCC coloca no edital esse assunto. E esse Office, esse PowerPoint, que foi cobrado no concurso, foi a versão 2010, que é a versão hoje mais cobrada em prova. Nós temos o PowerPoint 2003, nós temos o PowerPoint 2007, nós temos o PowerPoint 2010 e agora o PowerPoint 2013. Mas em concurso, ainda a versão mais cobrada é a versão do PowerPoint 2010. Interessante que essa questão, que eu vou ter que julgar certo ou errado, ela traz uma novidade do PowerPoint que só o 2010 em diante possui. É a ferramenta pincel de animação. Ele está comparando essa ferramenta com a ferramenta chamada pincel de formatação. Então não confunda pincel de animação com pincel de formatação. Antes, entenda que tanto animação quanto formatação, essas duas ferramentas, elas existem. Nós temos as duas no PowerPoint 2010, não esqueça disso. Quando você abre o PowerPoint, ele apresenta na sua parte superior uma área chamada de faixa de opções. Nesta faixa de opções, eu tenho diversos nomes que são as guias. E tem uma guia chamada página inicial, que possui a ferramenta pincel de formatação. Meu aluno, é interessante que você lembre o local. Preferência, mais importante, lembrar a guia. Então, pincel de formatação fica na guia página inicial. Página inicial. Esta ferramenta, ela também existe no 2007, também existe no 2003. Inclusive lá no 2003 era simplesmente o pincel. Então, o pincel agora é o pincel de formatação. Para que serve esse pincel? O pincel é uma ferramenta que você pode utilizar para copiar a aparência, a formatação de um trecho ou de um objeto para outro pedaço de texto ou para outro objeto. Vamos imaginar que você tenha uma linha do texto do tamanho 20 e da cor azul. Somente uma linha 20 da cor azul. Se você selecionar esta linha e clicar no pincel de formatação e selecionar outra linha, esta outra linha vai ficar com a mesma aparência da linha que foi selecionada, com o mesmo tamanho, com a mesma cor. Eu não preciso acionar o botão para mudar o tamanho da fonte, para mudar a cor. Usando a ferramenta pincel de formatação, eu posso copiar, aplicar. O termo que a banca usa muito é aplicar a formatação de um texto para outro pedaço de texto.
Por exemplo, faz de conta que eu tenho um desenho, um quadrado. E esse quadrado tem um preenchimento azul. Se você clicar no quadrado da cor azul, clicar no pincel de formatação e clicar em outro desenho, um retângulo, ele fica também azul. Observe, meu aluno, que a ferramenta pincel de formatação, ela serve tanto para elementos gráficos, viu, desenhos, como para texto. Ele vai copiar aquela aparência, aquele preenchimento, aquela borda, aquela cor, aquele tamanho de letra e aplicar o outro objeto ao outro texto que foi selecionado. Então, desde a versão 2003, que ainda é cobrada em prova, nós tínhamos e utilizávamos bastante a ferramenta pincel de formatação. Na versão 2010, nós temos uma guia chamada Animações. Eu acho que vocês devem conhecer que animação é um efeito que você coloca no elemento do slide. Essa imagem aqui, ela poderia chegar nesse slide de forma animada, surgir de cima para baixo, da esquerda para a direita. Animação é um efeito aplicado no elemento do slide. Na versão 2010, eu tenho o pincel de animação. Olha, cuidado, eu expliquei, foi o pincel de formatação. Agora eu estou explicando o pincel de animação, que foi o pincel, a ferramenta cobrada no concurso. Esse pincel de animação, ele vai ter o efeito semelhante ao de formatação. Semelhante no sentido de aplicar, de copiar o que foi selecionado em outro trecho, em outro elemento gráfico. Então, vamos imaginar que você, utilizando um slide, você tenha um desenho como animação. Animação. Você colocou animação para ele surgir de cima para baixo. Pois se você clicar nesse desenho, clicar no pincel de animação e clicar em outro objeto do slide, esse outro objeto também vai surgir de cima para baixo. Ele copia a animação, o efeito que você colocou no primeiro elemento para o outro elemento. Então, as duas ferramentas, os dois pincéis, tanto animação quanto formatação, vai copiar e aplicar em outro pedaço do texto, em outro elemento gráfico, no outro desenho. A questão do CNJ, questão que teve este ano, em 2013, diz: no PowerPoint 2010, a ferramenta pincel de animação permite copiar efeitos de animação, muito bem, de um objeto para outro, de forma semelhante à cópia de formatação de texto realizada com a ferramenta pincel de formatação. Semelhante, a questão está corretíssima. Questão maravilhosa, questão muito boa, novidade. Você vai ver aqui em nossos vídeos muitas novidades. Então, novidade do PowerPoint 2010. Não o pincel de formatação, mas o pincel de animação. O item está correto. Eu chamo também a sua atenção para um detalhe. O pincel de formatação, aquele passado, você não pode utilizar ele no elemento chamado o Word Art. Se você tiver o Word Art, que é um texto artístico, esse elemento você não pode usar o pincel de formatação. Ele não é utilizado em elementos do tipo o Word Art. Mais uma questão, CNJ comentado. Voltarei com outros vídeos, com outros assuntos, com mais novidades. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para o e-mail atendimentomarcio@gmail.com. Estou disponível para tirar suas dúvidas, viu? Espero que tenha contribuído para o seu estudo. Próximo encontro, eu falo mais sobre o Office 2010, falo mais sobre as novidades dos programas Word e Excel. Até mais!